Encontros imediatos. Os encontros imediatos, em inglês Close Encounters, estão relacionados a avistamentos de objetos voadores não identificados e quão próximo do objeto, ou até mesmo seres, o contatado esteve. O termo foi idealizado pelo astrônomo e ufólogo J. Allen Hynek em seu livro chamado The UFO Experience, A Scientific Inquiry. Em tradução livre, a experiência OVNI, uma investigação científica, publicado em 1972. Originalmente, Hynek estabeleceu uma classificação de 6 elementos para os avistamentos de OVNIs, organizados de acordo com o grau de proximidade entre o objeto e a testemunha. O ufólogo sempre se preocupou em revestir suas pesquisas com grande rigor científico. A escala de Hynek. Luzes noturnas. É o avistamento mais comum. Um objeto voador não identificado que se movimenta nos céus de forma desordenada, não se comporta como aviões, helicópteros ou balões, e muitas vezes fazem evoluções em alta velocidade, mudando sua direção abruptamente de formas que desafiam a lógica e a tecnologia conhecida pela humanidade. Um exemplo desse tipo de avistamento é a famosa Batalha de Los Angeles, ocorrida em 24 de fevereiro de 1942 nos Estados Unidos, em plena Segunda Guerra Mundial. A Marinha Americana emitiu um alerta que previa um ataque, possivelmente japonês, nas 10 horas que se seguiriam. Naquela noite, não houve sinal de ataques japoneses. Horas depois, sirenes foram disparadas e muitas testemunhas relataram ter visto luzes irregulares e misteriosas nos céus. Às 2 horas da madrugada do dia 25, novas luzes foram avistadas nos céus da cidade. As autoridades cortaram a energia da cidade para dificultar um ataque inimigo. Todos os danos causados naquela madrugada foram das próprias forças de defesa, que atiraram aleatoriamente, somados aos acidentes e mortes por ataques cardíacos. O governo japonês relatou que nunca sobrevoou Los Angeles nas datas do evento. Embora a Força Aérea dos Estados Unidos tenha emitido uma nota em 1983 dizendo que as luzes eram balões meteorológicos, muitas testemunhas afirmam que as luzes se movimentavam de forma curiosa, não se parecendo com nada conhecido pelo homem. Discos sob a luz do dia. São objetos voadores não identificados com formato discoide, avistados durante o dia. As supostas fotografias desses discoides tiradas do município de São Tomé das Letras, Minas Gerais, como esta. A cidade mineira virou ponto turístico para entusiastas da ufologia. Os eventos ocorrem com frequência na região até a data da presente publicação deste vídeo. Detecção por radar. São relatórios de presença OVNI por confirmação de radar. Há um caso muito conhecido no Brasil, conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Na noite de 19 de maio de 1986, São José dos Campos, São Paulo. 21 objetos voadores não identificados foram avistados por testemunhas e captados pelos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e de Controle de Tráfego Aéreo, o que significa que os objetos eram reais e sólidos. Encontros imediatos de primeiro grau. É o contato visual de um objeto voador não identificado, numa distância aproximada de 150 metros entre a testemunha e o objeto, capaz de permitir a visualização do formato e alguns detalhes do objeto. Encontros imediatos de segundo grau. É um evento em que a presença de um avistamento de OVNI está ligado a uma interferência física. Pode ser uma intervenção em um veículo ou dispositivo eletrônico, comportamento incomum de animais, paralisia corporal, desconfortos sensoriais como calor e frio na testemunha, alterações no solo, vegetação danificada ou vestígios químicos no local do avistamento. Contatos imediatos de terceiro grau. É um evento que envolve um OVNI com avistamento de alguma criatura tripulando o objeto. Podem ser seres humanoides, robôs, humanos ou qualquer outro tipo de criatura. Esta classificação inspirou o filme de ficção científica
que carrega o mesmo nome, dirigido por Steven Spielberg, lançado em 27 de fevereiro de 1978 no Brasil. A partir de agora, adentraremos nas escalas não oficiais. 4 novas categorias acrescidas, porém, com pouca aceitação universal, por não passar pelos processos científicos que Hynek submetera às suas classificações originais. Escalas não oficiais. Contato imediato de 4º grau. É quando um evento OVNI está associado a uma abdução humana. O antigo associado de Hynek, Jack Sveli, sustenta que o 4º grau deveria se referir a casos em que as testemunhas experimentam transformação no seu senso de realidade, que pode incluir casos de não abdução, como casos que são absurdos, alucinatórios ou oníricos que sejam ligados a OVNIs. Esta classificação inspirou o filme de ficção e terror chamado Contatos de 4º Grau, que simulava ser baseado em fatos reais. Contato imediato de 5º grau. Segundo Steve N. Greer, ufólogo americano, são casos em que existem comunicação bilateral, espontânea, voluntária e proativa entre os seres alienígenas e os seres humanos. Nesta hipótese, não são admitidos qualquer meio que suprima o consentimento do agente contatado. Acredita-se que muitos desses contatos são realizados sem que o emissor se pronuncie como alienígena, o que faz o contatado pensar que está se comunicando com o mundo espiritual. Contato imediato de 6º grau. É uma classificação proposta pelo ufólogo Michael Naisbitt, em que ocorreria um contato de 6º grau quando um OVNI provoca diretamente ferimentos ou morte. Alguns ufólogos consideram esta classificação redundante, pois o 2º grau de classificação de Hynek já prevê um encontro capaz de deixar evidências físicas de qualquer natureza. Contato imediato de 7º grau. A obra Black Vault Encyclopedia Project propõe a existência de um 7º grau que ocorre quando há um acasalamento entre um ser humano e um alienígena, produzindo seres híbridos, experiências científicas ou até mesmo resultado morte. Esta classificação padece da mesma crítica da anterior, pois Hynek já previu interferências físicas no 2º grau de sua escala. Como já mencionado, Hynek prezava pela preservação do rigor científico e por isso evitava definir os ocupantes dos OVNIs como alienígenas ou extraterrestres, em razão das escassas evidências capazes de determinar a natureza física dos tripulantes ou até mesmo os seus motivos. Bônus: contatos imediatos de 8º grau. Este é o mais grave de todos. Consiste na abdução imediata de todos aqueles que chegaram até aqui e não se inscreveram e deixaram um gostei no vídeo. Brincadeiras à parte, você já teve alguma experiência classificada em algum grau dos contatos imediatos? A seção dos comentários é a sua voz. Não deixe de comentar. Obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo.